poderoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, és o príncipe da paz, Tu és a rocha, as Tuas obras são perfeitas, Pai, Tu és soberano, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és Jesus. Nós Te adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Deus soberano, Deus soberano, Tu és a expressão exata do amor. Diga, Deus soberano, Deus soberano, Deus soberano, em Ti eu sou mais que vencedor. Aleluia. Faz assim, ó. Aleluias, meu Senhor. Eu já posso amar de verdade os meus irmãos. Aleluias, sim. Aleluias, como é bom exalar o Teu amor do coração. Deus soberano, Deus soberano, diga, Tu és a expressão exata do amor. Faça essa declaração de amor a Deus. Deus soberano, Deus soberano, em Ti eu sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia, meu Senhor. Eu já posso amar de verdade o meu irmão. Aleluia, sim. Aleluias, como é bom exalar o Teu amor. Do coração. Esse momento é tão importante que nós usamos no Altar Cristo Vive sempre um espaço especial para nós falarmos sobre vida financeira. O apóstolo Miguel Ângelo diz que esse momento é um culto dentro do culto, que nós cultuamos também a Deus com a nossa vida financeira. Eu digo sempre que é um momento de educação financeira espiritual, porque o cristão, ele precisa ser educado, assim como os nossos filhos, quando nascem, eles são educados, eles vão para a escola e deveriam ser educados na escola também, né? Mas hoje em dia está difícil, mas deixa essa parte para lá. Mas nós aqui, a igreja, tem que funcionar como uma escola na vida do cristão. Porque o cristão, quando recebe a Cristo, ele nasce, ele renasce, ele nasce espiritualmente. Ele precisa ser educado. Então, quando a igreja não educa o cristão com relação à vida espiritual, ele fica igual àqueles que estão no mundo. Como é que o mundo lida com a vida financeira? O mundo lida com a vida financeira de uma maneira desesperadora. Vale tudo por dinheiro, as pessoas morrem e matam por dinheiro. Tem pessoas que nascem e ficam vivendo como se nunca fossem morrer. E depois morrem
como se nunca tivessem vivido, porque passaram a sua vida somente correndo atrás do dinheiro. E o cristão tem uma proposta de Deus, tem um projeto de Deus diferenciado sobre essa questão de dinheiro. É tão importante para nós termos essa visão, que a palavra, mais de 2.000 vezes, ela fala sobre vida financeira. Ela fala 155 vezes sobre salvação eterna, fala 365 vezes não temas, fala 600 vezes sobre predestinação, fala 900 vezes sobre oração, mas de vida financeira ela fala mais de 2.000 vezes. Foi o maior número de vezes que a Bíblia aborda um assunto, para vocês terem uma ideia. Tal é a importância para que nós tenhamos um posicionamento diferenciado sobre isso. Eu tenho dito, quem entende isso, quem envolve a sua vida, o seu dinheiro com a igreja, envolve a sua vida financeira com a vida espiritual, passa a espiritualizar aquilo que é mais carnal e mais humano, que é o dinheiro. E o apóstolo tem usado essa frase, ele diz: o início de tudo começa com um passo de fé, uma decisão. Uma decisão. Semear na casa de Deus é dar mais um passo de fé. Que você sempre pense nisso, que você nunca deixe de semear. Para mim, um dos maiores conselhos bíblicos está em Êxodo 23:15. Êxodo 23:15, o Senhor usa Moisés para dizer: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Ninguém apareça perante mim de mãos vazias. É um grande conselho. Todas as vezes que você estiver na casa de Deus, tenha uma semente. Semeie, porque é um momento de oportunidade de você transformar dinheiro em semente. Quando você semeia, você está dizendo: eu acredito também que o meu dinheiro é uma semente. Sabe o que acontece? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, você entra num círculo e num ciclo poderoso da prosperidade. Viu? Ciclo poderoso de prosperidade, CPP. Olha, perigosa essa sigla, né? Parece uma sigla daí de fora, né? Mas essa é ótima, CPP, ciclo poderoso de prosperidade. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Você começa a ter uma garantia de que você semeou e você nunca mais vai deixar de ter uma semente. E você só precisa dar um passo de fé para isso. Ele diz que ele te dá a semente, dá pão para alimento, e acima disso, começa a ser gerado a prosperidade. E acreditem, sermos prósperos é um chamado de Deus para as nossas vidas. Nós devemos ser prósperos. E a prosperidade está aqui. Ele disse que ele suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso se sintetiza nessa palavra. Você vai passar a viver a prosperidade. Olha para que serve a prosperidade. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo. Isso chama-se segurança espiritual, também na área financeira. Isso é a prosperidade, que eu digo sempre, que prosperidade não é ter tudo na vida. Prosperidade é ter vida em tudo que tem. Prosperidade não é fazer tudo na vida. Prosperidade é ter tudo naquilo que faz. Então você passa a viver a prosperidade. Ele diz: enriquecendo-os em tudo, para toda a generosidade. Então, a generosidade é o conceito de quem é próspero. Você é próspero, você é generoso. Você é generoso, você é próspero. Porque tem muita gente por aí que confunde, que acha que alguém, aquela pessoa é generosa. Não, aquela pessoa só está ostentando. Só quer ostentar, aquela pessoa não é generosa. Ou então ela só quer melhorar o karma, ela é caridosa, ela faz caridade. Não, o cristão, o semeador, o filho de Deus, o que vive a prosperidade, ele não ostenta e ele também não é caridoso. Desculpa, eu não sou caridoso. Nós somos generosos. Generosidade vai muito mais que caridade. Ele também não faz nada para ostentar. Ele faz para testemunhar. Você vai ter
não para ostentar, mas para testemunhar. Sabe por quê? Porque esse processo todo serve para quê? Por isso que eu disse que é um chamado. Ele disse, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então é isso. Você envolveu a tua vida com a semeadura, você acreditou, você tem agora as prerrogativas espirituais para viver uma vida de prosperidade. E isso é pessoal. Não espere a aprovação do outro ou o apoio do outro para isso. É uma decisão pessoal. Pessoal. Coloca Gálatas 6,7 aí só para a gente finalizar aqui, olha. Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, aquilo que cada um semear, é pessoal. Nós vamos ligar aquilo que Deus tem falado comigo. Já deve ter uns 2 anos que eu trago essa imagem, que Deus me deu esta frase maravilhosa. Com Deus, é para encher, é para transbordar. Nós vamos ligar aqui. É para encher, é para transbordar. Apoiado em Filipenses 4,19, em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, e em Lucas 6, 38. Todos esses textos nos reportam a entender e compreender que com Deus é para encher, é para transbordar. Você pela internet tem aí a forma sempre de semear, através das contas da igreja. Você pode fazer um Pix e depois mande seu testemunho para nós. Certamente Deus tem separado você também para fazer parte dessas verdades espirituais financeiras. Te agradeço, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida daqueles que semearam e vão semear nesta manhã, que se associam comigo no tocante ao dar e receber. E agora, Senhor, é momento da tua honra. Tu honras a fé daqueles que honram a fé. Então, Pai, manifesta a prosperidade. É para encher, é para transbordar. Supridas cada uma das necessidades segundo a sua riqueza em glória. Celeiros fartos e lagares transbordantes. Uma boa medida que é recalcada, sacudida e transbordante. É para encher, é para transbordar na vida daqueles que semeiam e que dizem este sim a mais para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar ouvindo a voz de Deus, agora concernente ao subtema desta manhã, os 3 aspectos da fé, capítulo 7 do livro. Deus maravilhoso, Deus soberano, autor e consumador da nossa fé, obrigado, Jesus. Continua falando aos nossos corações, queremos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Focado, Senhor, nas 14 epístolas, como prisma da tua palavra, ao evangelho da graça, como ciência que explica a Bíblia. Estou convicto de que vamos ouvir coisas que até anjos anelam para escutar, e que nos farão, sim, crescer na graça e no conhecimento, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Deus seja louvado. Olha, muitos irmãos já conosco aqui pela internet. Esse é um bom momento para você também compartilhar o link desse culto. Faça isso. Compartilhe com aqueles que você gostaria que alcançassem, que fossem alcançados pela palavra da graça de Deus. Aqui não dá para ler o nome de todos, mas vejo aqui muitos irmãos da sede, vejo
muitos líderes locais, igrejas locais, ovelhas interativas, missionários da graça de Deus. Bem-haja pela vida de todos, sejam todos também muito bem-vindos. Olha que bom, hein? Nossa Amanda Achur, lá de Londrina, já compartilhou o link aqui no grupo, hein? Obrigado, Amanda, pelo apoio. Sempre que você puder, que você estiver online, faça o que a Amanda Achur fez, olha. Compartilhou no grupo. Você estiver no grupo das igrejas, compartilhe. Porque é muito importante nós fazermos esse possível, né? Aqueles que muitas vezes estão nesse momento nas suas residências, estão em home office, estão em locais de trabalho, que podem participar online, e nós vamos abençoá-los, todos que desejarem também estar conosco, e não estariam porque não receberam o link, acabaram de recebê-lo, amém? Nós vamos hoje, a partir da página 83, aqui do livro. Nós, na última semana, fomos até quase a conclusão desse capítulo, que é fé na autoridade do cristão, e hoje fazemos o link com os 3 aspectos da fé. Mas eu quero continuar a partir daqui, porque é muito importante aqui na página 80, depois de na página 82, também termos visto Lucas, que fala exatamente sobre essa questão da autoridade. Também na página 83, Marcos, que fala também disso, capítulo 16, 14 a 18, Jesus, ele ainda em carne mesmo, ressuscitado com aquele corpo, com as chagas ainda, ele andou no meio dos discípulos, e ele chegou num momento ali, onde eles estavam discutindo. Eu não vou ler o texto, vou apenas explicar. Inclusive nós lemos, não lemos tantos textos aqui às terças-feiras, e nem lemos o livro. A gente comenta e explica. Quem aí já fez, pela internet aqui precisamente, já fez um mestrado, um doutorado, é assim. Você explica um ou vários livros e as pessoas vão absorvendo. Então fique ligado, se você tiver papel, caneta, anote, porque você vai absorver muito mais ainda assim da palavra. Então, entendendo aqui, Jesus nesse contexto, ele chega então para os demais que não estavam acreditando nas notícias de que ele havia ressuscitado. E ele chama a atenção, reclama da dureza de coração, e ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, estou no versículo 15, vê se não é. Isso. Agora o 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, por que eu gosto de dar essa ênfase, às vezes, em alguns textos, e alguns textos eu acabo lendo e fazendo a leitura? Eu expliquei o contexto, mas eu quero pegar esse pedacinho aqui, porque quem não conhece Bíblia por revelação, quem não tem a revelação da graça de Deus, já começa a fazer uma confusão teológica com esta última frase aqui, depois do ponto e vírgula, quando diz, quem porém não crê será condenado. Antes do ponto e vírgula ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Então eles condenam as pessoas que não vão ao batismo nas águas. Então a pessoa crê em Jesus, crê na salvação, mas ela não está aperfeiçoada naqueles que não pregam a graça de Deus. E eles dizem, não, mas tem que batizar. O batismo é que vai completar. O que Jesus fez na cruz do Calvário não foi completo. Você precisa agora de um batismo nas águas. Não entenderam nada dos tempos bíblicos, não entenderam nada da revelação da graça de Deus. E se você observar bem esta frase, ela está aqui antes, e essa Bíblia, a Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, ela é uma Bíblia correspondente ao grego, koiné, que é o grego popular. Também a versão King James é uma Bíblia que ela tem uma linguagem muito clara. Então você pode observar que é uma frase inteira, ele diz, quem crer e for batizado. Isto é um ato sequencial, é uma sequência simultânea de fatos, crer e ser batizado.
Não são dois templos, não são coisas separadas. Não, bispo, não. Veja o que o próprio João disse em Mateus 3,11. Mateus capítulo... Porque se a pessoa já fica perdido nesse aspecto, como vai avançar na fé? Como ela vai atingir o nível espiritual de fé que nós temos na graça de Deus? Se ela está presa a questões do antigo pacto, a ordenanças do antigo pacto. Então João, quando recebe Jesus ali no cumprimento, porque Jesus estava cumprindo a lei e confirmando todos os profetas, ele ainda não queria. Você sabe que depois, se você ler o contexto, você vai ver, João nem queria, e Jesus deixa por enquanto, porque me convém cumprir. Então ele disse, tá bom, na hora do batismo ele fez uma declaração, ele disse para as pessoas, ele disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele já estava anunciando Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, o ressuscitado e glorificado, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem crê em Jesus recebe simultaneamente o batismo espiritual. O batismo espiritual é Espírito Santo e fogo. O que é que vai confirmando esse batismo? É a palavra de Deus. É a palavra que Tiago disse, o lavar regenerador do Espírito Santo, por meio da palavra. Entende? Porque se a pessoa continuar insistindo que quando crê em Jesus, ainda precisa de batismo, por exemplo, ela vai negar que o ladrão da cruz foi para o céu. Jesus teve tempo de, não, vai lá embaixo, porque Jesus nem batizava. Jesus no ministério dele aqui na terra, ele não batizava, os discípulos dele que batizavam. E aí você vai dizer, olha, não, mas é que Jesus depois dali da cruz, ele levou o ladrão num cantinho lá e batizou. Não, irmãos, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, bastou crer. Não precisa mais nós acharmos que temos que complementar a nossa salvação com nada dessa terra. O batismo de João não era para salvação, o batismo de João era para arrependimento. Jesus tinha algum pecado para se arrepender, irmãos? Não, Jesus foi ao batismo só para cumprir o ritual, que existiu enquanto ele não revogou. Jesus não revogou, ele tinha que cumprir, mas ele revogou depois na palavra. Quando ele deu a Paulo, a lei está revogada nas 14 epístolas. Tem um único evangelho, o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, o ressuscitado, segundo o meu evangelho. Que autoridade, né, irmãos? Que autoridade. Olha João 3,18, um outro detalhe importante. O que diz? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que o Ministério Cristo Vive é um ministério de portas abertas? Nós não julgamos ninguém. Existem lugares por aí que dizem, essa igreja é igreja inclusiva, não é verdade? E aí recebe as pessoas com os pecados, colocam pessoas com os pecados no altar e vivem em pecado e dizendo que está tudo resolvido. E as pessoas podem permanecer no pecado, porque eles inclusive estão mudando a Bíblia. Igreja inclusiva de verdade é a nossa. Porque nós abrimos as portas ao pecador. E quando ele chega aqui, ele não é julgado. Nós estamos aqui para amar, interceder e ensinar. E a palavra é que vai transformando. Se a pessoa creu mesmo em Deus, ela vai ficar conosco. Se ela não creu, sequer ela vai ser cortada pela graça, um dia ela vai embora. E outra coisa, não vai para o altar. O altar é um zelo diferente, porque quem está aqui no altar... Paulo, quando fala a Timóteo, ele disse, torna-te padrão. Então o altar já tem que ser o padrão. Mas aqueles que vêm à casa de Deus têm que encontrar as portas abertas. É o que nós fazemos. Por isso que você não tem que ser julgado. Eu tenho que olhar e dizer, essa pessoa creu em Jesus. Ela é uma salva. Se ela estiver errando, é com ela. Agora, eu também, a graça de Deus dá essa segurança ao pregador. Eu tenho a certeza de que se ela creu, ela vai avançar, ela vai se desenvolver, ela vai
prosperar nos caminhos de Deus, e o que não creu já está julgado em algum momento. Porque, claro, tem um terço de pessoas nessa terra, e para isso você tem que ler o livro do apóstolo sobre predestinação, e um outro livro que todo cristão da graça de Deus deveria ler é Os Quatro Mundos, para entender isso. Lógico que você vai ter pessoas que vão chegar aqui na igreja muitas vezes e são verdadeiros lobos que vão tentar usar capa de ovelha. O apóstolo Miguel Ângelo diz, com o tempo, começam os pelos a aparecerem, as unhas a crescerem, os olhos ficam vermelhos, os dentões, e a pessoa não consegue se esconder mais. Então o lobo, um tempo, ele não vai ficar no meio da ovelha para sempre. Entende? Mas isso não é problema nosso. Nosso desafio é amar, interceder e ensinar. Não é ficar dizendo agora para a pessoa, não, mas tem que batizar nas águas. Se você batizar nas águas, se você for no monte, orar comigo as madrugadas. Não, irmãos, isso são rudimentos, são coisas aparentes, são coisas que são obras da carne. Então precisamos avançar isso aqui para entender que estas questões não trazem autoridade ao cristão. Marcos 16, 18. Bota o 17, que ele começa essa fala. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Então é outro ponto de observação, os sinais. Você começa a ver os sinais. Tem gente que passa aqui no nosso meio, anos, você não vê sinais. Você nunca vê a pessoa trazer um testemunho, não é verdade? Eu tenho aqui à minha frente vários testemunhos. Então estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Isso tem que acontecer nas nossas vidas, irmãos. Em meu nome, você está aqui em nome de Jesus. Ele diz, expelirão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Olha como você passa a ter autoridade. Mas nós não vemos por aí muito crente exercendo essa autoridade, não é verdade? Você vai ver muita gente por aí com aparência de poder, de autoridade, mas só aqueles que realmente entenderem essa revelação vão exercer a autoridade com essa dignidade. O apóstolo continua falando um pouco sobre isso aqui, e ele fala, no finalzinho da página 83, ele diz, nós temos acesso ao Santo dos Santos em nome de Jesus por causa do seu sangue. Claro, acesso pleno. Nós fomos agora feitos filhos de Deus. Nós temos agora uma posição espiritual plena e perfeita. Na página 84, o apóstolo começa a falar sobre a confissão, que é o que nos conecta ao subtema de hoje de uma maneira muito forte. Ele começa a falar de uma postura na nossa confissão. Ele fala aqui no iniciozinho da página 84, ele diz assim, não te coloques como um perdedor por causa das tuas aflições. Não te coloques como um perdedor. Porque às vezes o crente está com uma força muito grande, mas o primeiro embate que ele tem, ele já desmorona tudo, já desanima, já se desespera. Nós não somos desesperados, nós esperamos em Deus. Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Nós esperamos. Ele é um mistério. Então, só quem tem revelação começa a ter essa postura. Então, o apóstolo vai tratando aqui. Vamos ler Colossenses 2, 14 e 15. Olha como isso é uma questão realmente definitiva e completa. Diz, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era o quê? Prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Por que era prejudicial? Não vamos ler agora, mas depois você pode ler em casa. Romanos capítulo 8 fala isso. Paulo diz que a lei estava enferma no tocante à carne. Então a lei te reporta a carne, te tira da visão espiritual e você fica vulnerável. Então, para vivermos a graça de Deus, ela seria prejudicial.
Por isso Cristo encravou, removeu, sabe, na cruz do Calvário ele resolveu, ele disse, tetelestai, está consumado. Dali para frente, a lei estava revogada. Ele só explicou depois nas epístolas, através do apóstolo Paulo, mas já estava revogada. Então foi cancelada, por isso que a lei aqui está revogada, está ou não está? É um dos textos, mas temos outros textos nas epístolas que nos mostram isso. E desencravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 1 João capítulo 2, 14 também, que consta aqui no livro, diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então a nossa posição, quando nós entramos na holística espiritual, ela é tão forte, que nós ficamos com uma força totalmente desproporcional, muito elevada em relação ao poder das trevas, irmãos. Chega a dizer a palavra que quando o inimigo vier por um caminho, ele vai fugir por 7. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. O apóstolo vai mostrando aqui depois sobre a desobediência, ele chega a falar do Éden. E isso não muda. Até hoje, quando a pessoa desobedece, ela sai da cobertura espiritual. Foi o que aconteceu no Éden. Desobedeceram, ouviram a voz do inimigo, se sentiram impuros e incapazes de conversar com Deus. Mas Deus nunca mudou. Deus sabia exatamente onde eles estavam, Deus falou com eles, e Deus enviou lá um cordeiro para ser sacrificado, e eles ali poderem se sentir dignos de falar com Deus. Era uma coisa transitória, porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Paulo fala isso na sua epístola. Mas para que o homem seguisse na rota até a vinda de Cristo, ela foi necessária, ela foi importante. Agora não é mais. Agora é graça de Deus, é graça genuína. Mas nós temos que ter uma atenção muito grande, porque a nossa carne, ela é tendenciosa. E ela está ligada às coisas desta terra, como a lei também estava. É por isso que é importante ler o capítulo 8 de Romanos, para você entender isso. Ler o capítulo 5 de Gálatas, você vai entender melhor isso. E o apóstolo usa 2 João, capítulo 8, versículo 11, para dizer, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, assim, o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Isso é muito sério, irmãos. Então nós temos que entender que isso aqui vai nos colocar numa posição muito seletiva. Eu digo sempre aqui, convivência com todos. Nós estamos nesse mundo, convivência com todos. Tem gente que às vezes diz assim, não, eu não vou comprar uma carne naquele açougue, porque eu entro ali, tem lá em cima uma estatuetazinha, uma velhinha. Irmãos, praticamente todos os açougues, ou a maioria deles, vai ter isso, porque são geralmente da origem lá de Portugal, bem idólatras, né? E a maioria não vai ter um açougue de um evangélico perto da sua casa, você vai ter que comprar a carne ali. Ok, convivência com todos. Mas daí você chamar o açougueiro para jantar na tua casa, e fazer amizade, ir para a praia com ele, ir nas festas da casa dele, ou ele nas suas, você está entendendo? Convivência com todos, comunhão com poucos. Então é disso que esse texto trata. Ele diz, olha, nem receba em sua casa, traz outra doutrina. Fico impressionado como as pessoas têm, às vezes alguém anda aqui no nosso meio, envergonha o evangelho, macula a graça de Deus, fala contra nosso apóstolo, contra a liderança, sai daqui batendo o pé, e tem gente que vai atrás. Depois eu vejo aí umas publicações, semana seguinte a pessoa está no shopping, está nas festinhas, está batendo palma. Desculpe, irmãos, desculpe, tem que haver uma visão clara sobre isso. Ele diz, aquele que dá boas-vindas torna-se cúmplice.
Então, amados, precisamos ter essa visão de segurança, de firmeza em Deus. Às vezes, talvez você diga, poxa, bispo, às vezes eu ainda não tenho uma visão tão clara. A graça de Deus tem que promover isso em nós, essa sensibilidade espiritual. É interessante que o apóstolo usa aqui, Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Bota o 5 para mim, que é melhor. Do 5 ao 7, vamos, que aqui no livro está só o 6. Vamos botar. Ele diz, olha, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Esta sabedoria que Tiago está dizendo aqui, ela já está liberada. Ela já está à nossa disposição. Esse pedir é buscar em conhecimento, em crescimento espiritual. Bem haja você que numa terça-feira, hein? Imagina, está pela internet, está aqui presencialmente. E geralmente o que me encanta é que as pessoas que vêm numa terça-feira, e muitos nem conseguem vir sempre, mas aqueles que vêm são pessoas que eu vejo aqui nos cultos apostólicos, vejo muitas vezes, observo que estão pela internet, são pessoas totalmente conectadas. São pessoas que querem mesmo esse crescimento. Acreditem, diz que Deus dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não retém, não há segredinhos de Deus para nenhum de nós, irmãos. Está revelado, será concedida. E aí o 6, Joás, diz, peça porém olha aqui, em nada duvidando. Quem tem fé não duvida, irmãos. Quem tem fé tem segurança, tem certeza, tem fidelidade. Ele diz, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. São pessoas que hoje acreditam na graça de Deus, amanhã estão aí procurando uma igreja para batizar nas águas. Estão atrás, estão procurando revelações em outros lugares. Não entenderam nada da graça de Deus. Diz que é impelida, é agitada pelo vento, como a onda do mar. O 7. Não suponha esse homem, claro que é no sentido genérico, esse filho de Deus, que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, nós temos que ter cautela, nós temos que estar ligados e nós temos que compreender que a autoridade do cristão está completamente atrelada à revelação da graça de Deus e a tudo aquilo que Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Atos capítulo 10, versículo 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Então Jesus andou curando, é como um exemplo para nós, como um testemunho do seu poder para nós. É assim que nós temos que viver hoje. Ele curou os oprimidos do diabo. Irmãos, não tem como um oprimido do diabo ficar aqui dentro dessa igreja. Essa pessoa, ela vai ter que se render, ela vai ser liberta, ou ela vai ter que bater em retirada. Agora, você tem que ter o pé firme. Você não pode recuar, você tem que acautelar. Senão você é que se torna cúmplice de más obras. Tremendo isso. Então, nós vamos aqui na conclusão desse... Na página 87, o apóstolo diz, o Senhor nos outorgou pelo seu sacrifício autoridade espiritual, nós somos filhos do rei, sejas um inconformado com as mentiras desse mundo e um defensor dessa fé viva das verdades de Deus, para viver de forma como o Senhor deseja. E aí nós entramos exatamente no capítulo 7, para desmembrarmos aqui esses aspectos da fé, com uma holística para culto, com uma dinâmica de culto e não de literatura. Eu posso aqui fazer uma síntese dizendo, os 3 aspectos da fé. Fé como canal de acesso à salvação. Aí você pode depois, na primeira aula você vai ver que tem ali uma explicação profunda, abrangente, mostrando que o dom da fé para a salvação nós recebemos desde antes da fundação do mundo. Nós, os 2/3 de salvos. Então nós podemos receber. E esta fé, então, o primeiro passo da fé, o primeiro aspecto da fé
ele é manifestado exatamente aqui com acesso à salvação. Diga, é o primeiro acesso, o primeiro aspecto da fé é o acesso à salvação. Muita gente talvez nunca tenha ouvido falar disso. Olha, não sei se você pôde observar aqui comigo, né? Muita gente talvez não tenha observado isso. 3 aspectos da fé. Não exploram isso. Então, se alguém acreditou em Deus, se alguém confessou Cristo como Salvador, é porque ele tem o recipiente da fé. Não vou mais explicar tanto para você depois acessar a primeira aula, já está lá no ambiente do Dom da Fé, uma coletânea, e você vai ver isso claramente. Mas vamos só ler Hebreus 11:6, que diz assim, olha, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então este texto, ele envolve a fé com os teus 3 aspectos. O primeiro, a fé para acreditar em Deus, é impossível agradar a Deus porque não acreditou, não creu. Depois, a fé para o desenvolvimento espiritual, é criar músculos espirituais. E depois, ele tem a fé, que é o terceiro aspecto da fé na síntese que a gente faz aqui, a fé para a materialização das promessas bíblicas. Então, fé como canal de acesso à salvação, fé para o desenvolvimento espiritual, para criar músculos espirituais, para ser um cristão fervoroso, como disse Daniel, o povo que conhece o seu Deus é forte, é ativo. E o que desconhece é fraco e raquítico. Mas o que está na academia todo dia, vem aos cultos apostólicos, vem à escola de capacitação e crescimento espiritual. Quando dá, vem na juventude. Quando não dá para estar aqui, está pela internet. Vem ao culto de oração, que é uma bênção com os meus afilhados, Bispo André e Cristiane Barbosa, toda segunda-feira. Essas pessoas têm um diferencial. E quando não vem, estão ligadinhos pela internet. Meu Deus. Temos nossos missionários interativos, nossa igreja interativa, pessoas que estão distantes de igrejas Cristo Vive, mas que não abrem mão de um culto pela internet, estão ligados, congregam conosco, semeiam nesse ministério. Meu amado, não há limite, porque você começa a crer que Ele existe, que se torna galardoador. Você tem fé para a materialização das promessas bíblicas. Então esse texto, ele faz uma síntese dos 3 aspectos da fé. Olha que bênção. E aí na página 91, o apóstolo começa dizendo assim, olha, a maior desgraça. Veja bem que nós somos um ministério que prega a graça de Deus. Quem não tem graça, tem desgraça. Desgraça é falta de graça. Então a maior desgraça na vida espiritual do povo evangélico é a falta de conhecimento a respeito de Deus. Por isso as suas relações com o Senhor são sempre deficientes. As pessoas dizem palavras duras a Deus. Lembra que a gente terminou aqui falando da confissão? É isso, irmãos. Importância da confissão, de você entender a sua colocação. E aí o apóstolo mostra já literalmente como é que Deus opera com os filhos dele concernente à salvação. E dá um exemplo exatamente da Xará da minha esposa, né? Muitas vezes a gente, quando brinca, o apóstolo brinca muito com ela, fala, Lídia de Tiatira, não é verdade? Porque o apóstolo Paulo aqui usa em Atos, capítulo 16, do 13 ao 15, dando um testemunho, diz, olha, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Lídia estava preparada para receber a palavra da fé, a palavra da graça de Deus. Então, primeiro, a salvação vem por fé. Assim começa a definir o apóstolo Miguel Ângelo aqui na página 91. Depois, o segundo aspecto, ele usa aí Efésios 2:8, tudo isso nós usamos na aula 1, né, esses textos, explicamos muito bem, detalhadamente, Efésios 2:8,
Mas eu quero ler Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, é Deus quem inclina o coração mais uma vez. Tiago 1,18. Eu já até citei esse versículo, citei o que ele diz, agora que bom que nós vamos ler o versículo. Diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos regenerou, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então nós fomos gerados pela palavra. A palavra que nos gerou. Por isso que nós, quando ouvimos a palavra, nós nos sentimos tão fortes, tão ativos, nós criamos músculos espirituais, porque nós já temos um princípio ativo do dom da fé, que nos foi dado desde antes da fundação do mundo, para recebermos essa palavra. Então nós fomos gerados assim. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse versículo, o apóstolo diz apenas para sedimentar a palavra na tua mente, porque nós precisamos estar atentos, porque o inferno, o inimigo, os demônios, eles sabem da existência de Deus, claro, por tudo que acontece, mas eles não temem. Eles creem e tremem, mas não temem. Então temos que ter muito cuidado para não nos confundirmos. É aí que vai ter uma diferença muito grande. E agora Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador das águas do rio Nilo. Das águas da Barra da Tijuca. Quem nos gera, nos regenera. Quando você compra um carro zero, por exemplo, você tem lá 5 anos de garantia. Não. Mas você é obrigado a fazer todas as suas revisões durante 5 anos, regenerador na concessionária, e renovador, porque quem te gerou é quem te regenera. Quem te gerou foi o Espírito Santo, quem te regenera é o Espírito Santo. Pela palavra. Não tem outra forma, outra fórmula, outras convenções. E aí que nós chegamos aqui, olha, até quando nós cremos? O apóstolo usa Romanos 8, versículo 9. O capítulo todo de Romanos é muito importante. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que eu digo, nós estamos aqui para amar, interceder e ensinar. O tempo, os frutos é que vão mostrar. Agora, se tem, irmãos, se crê, ele diz, não vai ficar na carne. Você vai ver as obras. Não vai ficar na carne. Não vai ter as suas próprias convicções. Coloca a partir do versículo 5, esse para você ver, olha, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Qual é a lei de Deus? É a lei da graça. O capítulo 8 de Romanos vai até o versículo 39, nós não vamos ler todo, mas vamos ler agora do 1 ao 4. Olha aqui, do 1 ao 4, só para dar logo um reforço muito poderoso até este segundo momento aqui, olha. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Agora, olha a lei da graça. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, revoga ou não revoga? Não, ele não está falando da lei de Moisés, não. Então, vamos ver o versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso enviou Deus. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E aí vem o 4,
e faz a conexão, olha, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Qual era o preceito da lei? O preceito da lei eram os 10 mandamentos. Quando Paulo se refere a isso, ele diz, a lei era santa e boa, mas a existência humana, a incapacidade de cumprir os 10 mandamentos com a carne, é que gerou mais de 613 mandamentos e ordenanças. Os 10 mandamentos, sinceramente, nem sei de cor. Eu sei de cor muitos versículos bíblicos, especialmente os das 14 epístolas. Vocês acham que eu vou matar? Que eu vou ficar desejando a mulher do próximo? Que eu vou roubar? Vou adorar outros deuses? Estou aqui, né, tentando lembrar, porque não precisa. É só seguir a graça de Deus, vocês estão entendendo? Mas tem gente que fica decorando os 10 mandamentos e todas as suas ordenanças, até hoje. Passam sábados inteiros estudando isso. E acham que se lavam nas águas das cachoeiras. Enganados, totalmente enganados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha aqui a verdade. Aquele que se une ao Senhor é unicidade, é um espírito com Ele. Está ligado, não separa mais, irmãos. Gálatas 2:20, olha como é que começa a ser a nossa vida. Que deu o nome à nossa igreja, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então diga, Cristo vive em mim. Tem muita gente que passa por aqui, até diz que é Cristo vive, mas não entende o viver em Cristo. Sabe, a graça de Deus genuína. Agora, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Você vê o reforço nessa visão. Olha, antes da fundação do mundo nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aí está claro a fé para a salvação. Agora a fé, que é o segundo ponto, proporciona um crescimento espiritual, né? Conforme eu disse aqui no início, cria músculos espirituais. A fé que nos faz desenvolver a nossa vida espiritual. O apóstolo diz assim, a fé proporciona um crescimento espiritual. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Nós não nos gloriamos fora da medida, nos trabalhos alheios, e temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, importante você ver que a nossa pregação e o nosso ensino da palavra é para que haja o quê? O crescimento da fé. Não é aumentar a fé. A fé tem uma medida só. É desenvolver a fé. É como se você tivesse ali uma sementinha que ela vai ser ampliada de acordo com a sua prática. É a prática da fé. É isso que vai mostrar os seus músculos espirituais. É o seu desenvolvimento espiritual. Isso tudo é feito por fé. E o apóstolo traz alguns textos, que para mim o mais clássico é esse aí, ó, 2 Pedro 3,18, diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem que haver o que? Um crescimento. Depois 2 Pedro, capítulo 1, do 5 a 8, ele diz, por isso vós mesmos, reunindo toda a nossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, ou seja, a prática da fé, vocês estão entendendo? É legal que Pedro aqui, ele elenca o desdobramento da prática da fé, que é única. Não é uma fé que cresce. Tem gente que fica orando e pedindo, Deus, Senhor, dá-me, aumenta a nossa fé. Irmãos, que oração errada. Desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, eu tenho licença para falar isso. Não vai aguentar.
A fé é uma proporção única e ela é repartida em cada um. É Deus se multiplicando em cada um de nós. Mas como é que essa ação da fé aumenta? Como é que a abrangência da nossa fé é mais visível? Com essas práticas. Com esse envolvimento espiritual. Vocês estão entendendo? E ele termina dizendo: fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero já vir aqui para a página 96, quando ele traz o terceiro, no livro, né, o terceiro aspecto da fé. Ele diz: a fé traz benefícios terrenos. Lembra que quando eu usei na minha síntese aqui, e eu disse no terceiro, a fé para a materialização das promessas bíblicas. Então aqui no finalzinho, ele diz: a fé traz benefícios terrenos, que são as promessas. E nós vivemos nesta terra como mais que vencedores. E nós já temos uma medida de fé que nos deu isso. Vamos lá para fazer esse link com essa questão da fé que é única, que não é a fé que vai crescer, mas a nossa prática da fé é que vai fazer a diferença. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu tenho explicado aqui a você, que o culto racional é também estar na igreja, faz parte do teu culto racional. Mas se você não presta o teu culto racional diariamente, do acordar ao dormir, do deitar ao levantar, se você não prioriza Deus, porque cultuar é priorizar Deus em tudo, você não vai cultuar na igreja também. Tem muita gente que vem na igreja e a única coisa que não faz é prestar um culto ao Senhor. Ela vem para olhar a vida do irmão, ela vem para julgar o pregador, ela vem para fazer uma fofoca, ela vem até para arrumar briga, não é verdade? Não veio cultuar a Deus. Então, os que prestam culto a Deus diariamente, e por isso o fazem na igreja, olha o que acontece no versículo 2. Ele diz que você então não se conforma com esta carne, com este mundo, com a realidade do mundo, com a mesmice que é a carne, e ele diz que você se transforma pela renovação da sua mente, ou seja, você desenvolve a fé, você cresce espiritualmente, você pratica aquilo que nós lemos agora, que Pedro elencou na sua epístola. Ele diz que nessa renovação da mente você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora o versículo 3 nos esclarece sobre a fé. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, ou seja, pela graça, foi dada a quem? Somente ao apóstolo Paulo. Somente pela graça nós vamos entender essas coisas, Olindina. Pastora amada do meu coração, ele diz: digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que... que você vê cheio por aí, é gente pensando além do que convém, não é verdade? Sabe que tem gente que chega aqui, às vezes, no nosso ministério, e só porque a família apostólica vê nesta pessoa, e graças a Deus, né, amor, tem visto na nossa vida um chamado especial, e às vezes dá um espaço no altar, igual que tem me dado aqui há quase 30 anos no altar, e prega às vezes nos cultos apostólicos. Às vezes essa pessoa se infla de uma tal forma, que ela já começa a achar que ela é que é a líder aqui, e não, irmãos, eu tenho um líder aqui. Um dia desses, estávamos no funeral do nosso querido, né, Roberto Elias, que descansou no Senhor, e eu já tinha dito que eu ia ministrar, no grupo lá que eu ia ministrar o funeral, e ele, quando entrou no carro comigo, eu falei: Andrezão, que é assim que eu falo com ele na intimidade, você é meu líder, fique à vontade para ministrar o funeral. Eu falei assim: não, eu quero ir com você, eu quero te ouvir. Eu falei: não, mas você vai participar, não vai? Claro, eu vou dar a minha palavra, vou dar uma palavra, mas eu quero você. Mas eu me submeti à liderança, eu me submeto à liderança. Quem Deus colocou nesse ministério, irmãos? Quem Deus talhou, colocou, deixou que uma bomba explodisse lá e fosse polifraturado? Se você nunca leu esse livro, você deve ler. Eu já li algumas vezes e todas as vezes me vem lágrimas. É muito emocionante o que Deus fez para nós termos aqui um apóstolo e profeta.
a quem Deus deu a honra de em 2 anos e 9 meses construir essa catedral, que ele mesmo disse na convenção, ele disse, não sei nem hoje como isso tudo aconteceu. Como isso foi possível, ou melhor, sabe, né? Porque foi puramente espiritual, do altar, milagres, milagres e milagres, conforme ele conta para a gente. E agora chega uma pessoa que eles acreditam no chamado e muitas vezes deixa-se inflar e acha, não, eu sou o bambambam. Não, amados, eu estou aqui como autoridade delegada, eu sei a quem Deus deu a honra de comandar esse ministério, foi o apóstolo Miguel Ângelo e a sua família. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui e me sinto honrado pela confiança e credibilidade deles. E zelo com o zelo de Deus para que a minha carne nem um momento aflore, porque todos nós estamos sujeitos. É só desviar dessa conduta, dessa segurança, sabe por quê? Porque ele diz, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E aí é o mais interessante desse texto, que ele diz, segundo a medida da fé. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Você começa a ter uma visão, sabia que a sua fé é igualzinha do apóstolo Miguel Ângelo? Você não pode achar que agora você tem que ter aqui a autoridade sobre este ministério que ele tem. Ele é que tem a autoridade máxima com a sua família. Mas espiritualmente, na fé, na sua vivência, na sua prática, na sua existência, onde você estiver por seguir esse apostolado, você leva esse apostolado junto. O que você aprende aqui deve ser uma realidade na sua vida. Você está entendendo? A sua fé é igualzinha do apóstolo Miguel Ângelo, é igualzinha do bispo Daniel, como também a minha fé é igualzinha de todos vocês, igualzinha à fé de Jesus. Bispo, eu nem entendi muito bem isso. Vai lá na internet. Nós estamos já na aula, 5 ou 6, não me lembro agora. As outras aulas já estão todas lá. Você vai ver melhor sobre isso. Mas o importante hoje é você entender que esta fé é única, é igual e ela precisa ser desenvolvida para que você então agora atinja todos os benefícios desta fé. O apóstolo Miguel Ângelo tem um outro livro que eu sempre gosto muito de recomendar, que chama Os Benefícios da Segunda Graça. Nós temos a segunda graça, nós temos a graça de vivermos nesta terra a salvação, nós temos a graça de vivermos nesta terra a nossa soberana vocação, nós temos a graça de vivermos nesta terra com as propriedades de mais que vencedores, que estão no contexto de Romanos 8, do 37 em diante. Não vou ler hoje, eu li na primeira aula, depois volta lá, por favor. E aí, irmãos, nós entramos aqui, o apóstolo vai mostrando, nessa página 96, esses benefícios. Nós não viemos a esta terra para sofrer. Claro, nós viemos nesta terra para passar por aflições. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus estava falando sobre as questões da Via Cruz. Ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Paulo depois explica isso lá em Romanos 8,37. Ele diz que por meio de Jesus Cristo, que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Então nós não viemos a esta terra para sofrer, mas nós viemos para passar por aflições. As aflições são a rotina da existência humana. Nós passamos pelas aflições, mas nós não temos que ficar em sofrimento. Nós não temos que nos render às aflições. Então 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus é um Deus de fatos consumados. E esse texto, quando fala por suas chagas fostes sarados, fala de uma cura espiritual, que vai nos trazer benefícios em todas as áreas. E vai nos fazer vivermos mais do que vencedores, vai nos fazer vivermos com uma segurança que o salmista diz aqui no Salmo 91, versículo 10, depois do versículo 16, ele diz, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Isso são promessas bíblicas que você pode viver pela prática da fé.
1 João capítulo 5, versículo 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ele está fazendo uma referência ao próprio Filho de Deus, sabe? Não tem como. E agora, aqueles que têm Deus na sua vida, Cristo vive em mim, nós lemos agora há pouco, de Gálatas 2:20. Essa é uma realidade em nossas vidas. O apóstolo vai concluindo aqui, dizendo: o precioso sangue de Jesus já te lavou, Deus te tirou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, neste reino ninguém pode contra ti. Então, se a pessoa não tem esses conhecimentos bíblicos, não cria músculos espirituais, não se torna habilitado a receber as verdades e as promessas bíblicas. Ele usa Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 13, e também o 7, ele diz: o Senhor nos pôs por cabeça. Deuteronômio 28, 13, versículo 7, aliás. Deuteronômio versículo 28, versículo 13 e versículo 7. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença. E aí ele vai dando as promessas, não é? De soberania que aquele povo teria já se cumprisse os mandamentos. E nós, que vivemos a graça de Deus, que cumprimos o mandamento por consequência da nossa fé, tudo isso é uma realidade totalmente acessível a todos nós, irmãos. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o apóstolo termina dizendo: crê nisto, reivindica por fé prosperidade, saúde e vitória. O inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador. E eu termino com Romanos 5,17, faço uma remissão aí no seu livro, que é o que a graça de Deus promove realmente naqueles que crescem na graça e no conhecimento. Ele disse: pela ofensa de um e por meio de um só, que foi Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem. Você recebe a abundância da graça? Você pela internet recebe? Diga aí: eu recebo. Vai, grita aí da sua casa: eu quero ouvir, eu recebo. Isso vai fazer gente gritar lá. Olha, o vizinho vai dizer: esse irmão está doido. Diga: estou louco pela graça de Deus. Porque não se ouve isso por aí, né, irmãos? Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão depois que morrerem. Não, irmão. Porque tem gente tão desanimada que fica cantando: eu quero ir, sim, eu quero ir. Irmão, eu vou. E é complicado, porque teve um dia desse aí, que isso é uma piadinha de altar, né? Diz que o pregador estava lá muito entusiasmado e disse: quem quer ir para o céu diz amém. Todo mundo levantou a mão. Mas tinha um irmãozinho lá atrás que estava ali meio inseguro e tal, não levantou não, né? Um senhorzinho, sabe? Vai ver que já tinha vindo aqui na igreja também nos assistir, ele não levantou não. Aí o pastor falou: você não quer ir para o céu quando morrer? Ele falou: quando eu morrer eu quero. Claro, irmão. Pensou que era para todo mundo dizer que ia para o céu naquela hora. Isso é até um pecado, não pode. Nós temos que querer ficar aqui na terra e proclamar as virtudes de Cristo, é o nosso chamado. Dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Paulo, quando fala sobre isso, ele diz: se é para edificação, que eu permaneça entre vós. Então é isso que nós queremos ter. Você recebe isso, reinarão em vida. Então esta é o nosso tema de hoje, muito concreto, lançado para crescermos, compreendemos a salvação, compreendemos o crescimento e compreendemos a materialização da fé. Tudo por essas três perspectivas, o que a fé é e a importância da fé para todos nós. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise. Você não é mais um CPF.
Você não é mais um para ficar perdido, desesperado com esse mundo. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa Bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque nós temos este ensinamento tão poderoso, esta segurança na fé poderosa, a fé santíssima, a fé que vence o mundo. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que reinarão em vida. E o povo que reina em vida, diga amém, amém e amém. Nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. Nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como águia, pois Tu és meu refúgio, em Ti posso esperar. Para Ti impossíveis não há. Acima das nuvens, nada vai me abalar. Assim como a águia, subirei sem parar. Vencerei tempestades.